Olá pessoal, meu nome é Marta Pérez, para quem não me conhece, eu moro aqui na Itália há 10 anos, trabalho como assessoria para reconhecimento de cidadania italiana há aproximadamente uns 3 anos. Trabalhei no Brasil fui aproximadamente 21 anos dentro de uma empresa, fui executiva no mercado financeiro, graduada e pós-graduada em administração de empresa. Depois mudei, né, fiz uma opção pessoal, vim morar cá, me casei aqui na Itália, vim morar na Itália e aqui estou há 10 anos, ok? O propósito desse vídeo é falar um pouquinho com relação a como fazer, quais as opções de um requerente fazer o seu processo, fazer o pedido de reconhecimento de cidadania italiana de modo correto, ok? Quais as opções que eu considero 100% corretas para fazer o reconhecimento de cidadania italiana. Mas antes disso eu queria fazer alguns comentários. Todos sabem, né, que a gente está num segmento muito vulnerável, é um momento bastante difícil com relação... É um momento que já... eu posso dizer difícil já há muito tempo, né? Já ocorreram diversas fraudes, vocês já viram na web muitas notícias no decorrer de vários anos e etc. Mas cada vez eu digo que o cerco se está fechando, cada vez o negócio está ficando mais complicado. Agora em março de 2019, mais um grande acontecimento de um outro comune com muitos processos aí bloqueados e aquela mesma história de sempre. Porém, o que é importante a gente considerar? A Itália ela não quer deixar de atender aos pedidos de reconhecimento da cidadania italiana. Não é esse o problema, tá? O problema é efetivamente como os brasileiros vêm atuando e as fraudes que vêm acontecendo, ok? E o que a Itália quer é sim que tenham pessoas, tenham jovens aqui pedindo reconhecimento, se tornando cidadãos italianos para girar a economia italiana, para morar aqui, para produzir aqui, para pagar impostos aqui. E não como é a realidade, que todo mundo vem para obter o passaporte vermelho, né, que junto com ele tem algumas vantagens, e ir para países da União Europeia produzir e pagar impostos em outros países. Então, o que acontece? O fato do como funciona a questão das assessorias, ou independente de assessorias, como funciona a questão das pessoas virem para cá fazer o processo de cidadania rapidamente e depois ir embora, e a forma incorreta, né, com muitas fraudes junto, muitas pessoas que nem vêm, muitos documentos falsos, etc, etc. Esse cenário todo realmente está ficando muito vulnerável, muito complicado, cada vez menos comunes querendo aceitar um processo, não que ele é obrigado por lei a aceitar, mas ele pode fazer tudo o que ele quiser para dificultar, para demorar, para colocar empecilhos, para fazer a nossa vida, a vida do requerente um inferno. Mas por quê? Onde há fumaça há fogo? Porque existem muitos precedentes, tá bom? Então, o que acontece? Esse cenário nada favorável para nós, né? Eu trabalho no segmento e para você, é em base, infelizmente, a tantas fraudes. Tá bom? Então, o que eu particularmente considero, quais as maneiras que eu, Marta, considero corretas para você fazer um processo de cidadania italiana? Primeiro, você mora no Brasil, você fazer o teu processo no consulado da tua cidade no Brasil, aonde você mora, ok? Essa é a maneira, obviamente, respeitando todos os documentos corretos exigidos e você fazer aonde você possui residência. Essa maneira é a 100% correta, porém ninguém quer esperar uma fila de 10, 12 anos, ok? A segunda maneira é você fazer o pedido de reconhecimento de cidadania italiana aqui na Itália. Por quê? Porque você fazendo por aqui, você vai obviamente obter o teu processo numa média de 4 a 6 meses, né, o reconhecimento, porém qual é o critério principal você fazendo por aqui? Você morar na Itália, mas eu digo morar de verdade, como a Marta mora, né? Você ter a residência efetiva aqui na Itália. Então, você tem a residência efetiva aqui na Itália, morando na Itália, fazendo o seu pedido de reconhecimento com todos os documentos corretos, você está fazendo o seu processo 100% em ordem, 100% correto, ok? A terceira opção seria qual? A terceira opção não é 100% correta, mas não é incorreta e não é fraude, não é crime, devido a um furo na legislação, você já deve ter ouvido isso,
que é a questão de você fazer o teu pedido de reconhecimento de cidadania italiana com uma residência temporária. O que é uma residência temporária? Você vir para a Itália, apresentar os respectivos, todos os documentos necessários dentro da lei original, autorização do proprietário do imóvel, contrato de locação, todos os documentos do processo, você efetivamente estar aqui na Itália e fazer o teu pedido de reconhecimento com residência aqui. O que vai mudar é que depois que você se torna, né, um cidadão italiano, isso pode demorar 3 meses, 4, 5, 6, a gente não sabe qual comune, em média 4 a 6 meses é o suficiente, mas tem comune que leva 1 ano, 2 anos, então a gente não vai entrar aqui no mérito de prazos de comune. Mas depois que concluir o teu processo, você simplesmente volta para o teu país ou para outro país, para a tua cidade, e você faz o teu cadastramento de endereço, porque você como italiano deve estar com o teu endereço atualizado, e você faz o AIRE, que é a anágrafe, né, de italianos residentes no exterior, endereço de italianos residentes no exterior. E aí o que acontece? Evidencia que você fez uma residência não fictícia, ok? Uma residência temporária, plantada, com o objetivo específico de fazer um processo de cidadania italiana. Porém, isso não é crime, isso não é fraude. Já tem no sul da Itália, inclusive, jurisprudência aprovado que esta modalidade, essa passagem, vamos assim dizer, não se pode caracterizar fraude. Então, fraude é bem diferente o que vem acontecendo em todos esses outros comunes, né, que nós sabemos em base a matérias jornalísticas, tá? Eu estou dando aqui uma informação em base a matérias jornalísticas que eu vi, que hoje nós temos aproximadamente 400 comunes sendo auditados, mais de 30 mil passaportes com problema, 30 assessorias sendo investigadas. Então, assim, por isso que eu digo, o cenário, ele não é favorável, a gente está numa janela toda de vidro, literalmente, muito vulnerável, tá bom? Então, em base a esse cenário complicado, você fazer o processo aqui, fisicamente, você com tudo correto, e ficar aqui o período que é o mínimo do processo, e depois você se mudar por algum motivo que não importa, não diz respeito a ninguém, a legislação italiana, ela não está escrito que você, cidadão italiano, deve estar por 1 ano, 2, 5, 10, após obter a cidadania italiana, com residência fixa aqui na Itália. Então, esse é o furo que te permite de fazer através dessa terceira opção. Seja sozinho, alugando um imóvel, depois você obviamente entregando, né, cancelando o contrato, enfim, ou seja, você usando uma assessoria que é como se fosse um despachante para viabilizar esses órgãos públicos, formulários, identificar comune, etc. Lembrando que assessoria nenhuma dá cidadania italiana para ninguém, nem assessoria, nem advogado, e que se a assessoria, que tem muitos que trabalham corretamente, elas fazem tudo certinho, não tem o porquê causar problema para o requerente, mas infelizmente eu não sei o porquê tem tantos brasileiros que trabalham aí no meio de toda essa confusão com relação ao prestar um serviço de assessoria para a cidadania italiana, tá bom? Então, e a outra, né? Vamos lá. E a outra opção, que esta não é a correta, não é a indicada, é você fazer o processo não no Brasil, fazer aqui na Itália, mas fazer de maneira incorreta, que é com prazos absolutamente rápidos, com muitas facilidades. Então aí o requerente se coloca numa situação de anjinho, de inocente, porque o brasileiro, não só o brasileiro, né, o ser humano, mas o brasileiro ele tem um perfil de muita ansiedade, de querer muita facilidade. Só que depois isso gera uma consequência, uma ação que gera uma reação. E depois que acontecem os problemas, não dá para dizer, eu era 100% inocente, eu não tinha noção. Não. Tá? Por isso que a gente tenta deixar claro e colocar esse vídeo para ajudar e diminuir a quantidade de pessoas que sofrem fraudes ou que se fazem de inocente ou se dizem, eu não sabia que funcionava assim. Então você quer tudo muito rápido, você não tem tempo, quer tudo muita facilidade, quer pagar o valor que tiver que pagar?
seja consciente e tenha 50% aí da responsabilidade de que algum problema pode acontecer lá na frente, tá bom? Então assim, pessoal, fica aqui, eu termino esse vídeo. Sempre o ideal é que os vídeos fossem de 1 minuto, 2 minutos, mas assim, o assunto ele é bastante sério, ele é bastante caro, né, em todos os sentidos, e é importante que a gente detalhe um pouquinho as informações, tá bom? Espero ter ajudado e dá uma olhadinha aí que tem outros vídeos referentes ao setor, ao segmento de cidadania italiana.